Bem, vamos estudar limites, né? Então, por que se estuda limites no início do cálculo? A ideia é a seguinte: o cálculo ele vai estudar o famoso cálculo diferencial e integral. Então, deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Eu não vou estar vendo vocês, tá? Então, qualquer coisa vocês ou falam, né? Ou então, se alguém escrever no chat e tiver seu microfone, quem tiver com o microfone fala que eu estou atento aqui ao ouvido. Mas deixa eu ir aqui para minha tela, expor a minha tela aqui para vocês, para dizer a vocês o porquê que se estuda limites, né? Deixa eu mudar aqui a minha configuração. Acho que a configuração aqui mesmo, aqui. Prefiro esse aqui. Ok. Então, o porquê que se estuda limite? É o seguinte, vocês devem lembrar que quando estudaram o cálculo, né? Quando estudaram, na verdade, as funções lá no ensino básico, vocês estudaram, né, até o final do ensino médio, vocês estudaram algo assim. Por exemplo, vocês estudaram parábolas, né? Aí as parábolas, os gráficos eram algo, sei lá, f de x igual a x quadrado. Bem, toca aqui na origem e sobe, né? Sei lá, se por acaso essa função tiver um incremento qualquer, então o gráfico vai estar acima ou então vai estar com a concavidade voltada para baixo. Isso daqui foi o máximo de gráfico que vocês estudaram. Vocês chegam a estudar até no ensino médio, no ensino fundamental, gráfico de polinômio de grau 3, mas muito simplesmente, assim, a função f de x igual a x à terceira, né? Essa daqui é alguma coisa do tipo f de x igual a x ao quadrado. Essa daqui é alguma coisa do tipo f de x igual a x à terceira. Mas notem que vocês não estudam gráficos de funções em que o polinômio seja um pouco mais completo. Ou seja, se você tiver um polinômio do tipo ax à quinta, bx à quarta, mais cx à terceira, mais dx ao quadrado, mais ex, mais um número f qualquer aqui, você não estuda o gráfico de uma função que tenha de um polinômio de um grau maior, né? O máximo de gráfico que vocês fazem com tranquilidade até o ensino médio são polinômios de grau 3. Concordam comigo? Lembram disso? Né? Quando o polinômio tem um grau maior, você não tem muita noção de como fazer o gráfico. A matemática dada até o final do terceiro ano do ensino médio, ela não te permite muito fazer o gráfico, não é isso? Sim, Pois é. Então, o cálculo diferencial e integral, ele tem a intenção justamente de te permitir estudar a função da maneira mais completa possível. Mas uma coisa que vocês aprendem no terceiro ano do ensino médio é que o número de raízes de um polinômio, ele é menor ou igual, menor no sentido de que algumas raízes se repetem, mas se você considerar as repetições, ele é exatamente igual ao grau do polinômio. Então, por exemplo, este polinômio aqui genérico que eu falei, esse de grau 5, ele obrigatoriamente ele pode ter 5 raízes, né? Pode ter até 5 raízes de grau 5. Então, então, ele pode ter até 5 raízes. Isso significa dizer que se você for olhar o gráfico do polinômio de grau 5, ele pode passar no eixo x até 5 vezes. Então, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. Ele pode chegar a ter até 5 raízes reais. Pode acontecer também, vocês aprenderam isso lá no ensino do terceiro ano, dele ter raízes complexas. Se ele tiver uma raiz complexa, o conjugado dele também será raiz.
Então, se tiver uma, vai ter duas pelo menos. Se tiver três, vai ter que ter pelo menos quatro. Ou seja, o número de raízes complexas vem sempre aos pares. Então, ele pode chegar até 5, a ter até 5 raízes reais. Se ele tiver 5 raízes reais, isso significa dizer que o gráfico desse polinômio vai tocar o eixo x 5 vezes. Então, qual era a ideia? Como é que eu posso estudar o gráfico de um polinômio tão grande assim, com um grau tão grande? Então, a ideia foi estudar as retas tangentes. Então, se você tem um ponto qualquer do gráfico, você tem nesse ponto, passando por esse ponto, você tem uma reta tangente ao gráfico, ou seja, uma reta que toca nesse gráfico só nesse ponto. Então, saber se essa reta sobe ou se essa reta desce, saber se essa reta sobe ou se essa reta desce, né? Por exemplo, uma outra reta aqui que passa em apenas um desses pontos. Saber isso, saber se sobe ou saber se desce, ajuda muito você a entender como é o gráfico da função. Se você souber onde as retas tangentes sobem e onde elas descem, isso daí vai ajudar você a saber o gráfico da função. Veja se vocês intuitivamente não concordam comigo. Então pense num polinômio qualquer e pense que você sabe, em qualquer ponto que você pegar, peguei um ponto aqui. Então eu sei que nesse ponto, se eu pegar uma reta tangente ao gráfico passando por esse ponto, eu sei que essa reta tem coeficiente angular positivo. Mais que isso, eu sei o coeficiente angular dessa reta. Então eu sei que o gráfico nesse ponto está subindo, tá certo? Já se eu pego um outro ponto, digamos aqui, e eu descubro o coeficiente angular da reta tangente neste ponto, então digamos que eu percebi que o coeficiente angular da reta neste ponto ele é negativo. Mais que isso, eu sei exatamente o coeficiente angular. Então eu sei que o gráfico nesse ponto vai estar descendo. E eu sei se ele vai estar mais vertical ou menos vertical, porque a reta pode estar mais em pé ou menos em pé. Aqui, por exemplo, a reta estaria bem vertical, bem elevada e crescente, coeficiente angular positivo. Então, saber os coeficientes angulares das retas tangentes ao gráfico vai fazer com que eu entenda melhor o comportamento do gráfico. Vai saber com que eu consiga o gráfico de uma função, por exemplo, polinomial, mas isso não só para polinômio, como para qualquer outra função, vai saber como é, você vai sabendo o coeficiente angular da reta tangente, você vai poder determinar como é o jeitão do gráfico. Então, a pergunta do Tiago foi: para que eu estudo limites, né? Limites é aplicado em quê? Então, eu estou associando a ideia de limite à ideia do coeficiente angular da reta tangente, certo? Mas ainda não disse como. Só disse a você que uma coisa vai ter a ver com a outra. Mas, Tiago, você entendeu que se a gente souber os coeficientes angulares das retas tangentes, a gente consegue entender mais ou menos como é o gráfico? Entendi. Entendeu, né? Então, olha, Uhum. o que acontece? Eu separei aqui, eu sabia que esse era um ponto importante. O que acontece quando você vai estudar o coeficiente angular de uma reta tangente? Então, eu tinha feito há pouco tempo agora, eu fiz aqui, ó, f igual a y, a função f dada por y igual a e elevado a x. É a função exponencial. O gráfico da função f é essa linha verde aqui. Então, eu tomei aqui um ponto A, certo? E aí eu coloquei, passando por A, uma reta tangente, que é essa reta AC. Ela toca no gráfico da E elevado a x apenas nesse ponto A. Então, Leibniz e Newton, ambos, eles tiveram uma ideia, Leibniz e Newton, né? Ambos tiveram uma ideia de como estudar o coeficiente angular daquela reta tangente AC. Eles pegaram uma reta secante, que é aquela reta AB, e pensaram no seguinte. Depois, Tiago, por favor, você confirma se você entendeu o que estou dizendo. Estou eu aqui com uma reta tangente, é um gráfico de uma curva, não importa qual seja a curva. Peguei essa só para facilitar o desenho. Então, estou eu aqui com um gráfico da reta tangente. Aí a ideia de Leibniz e a ideia de Newton também, mas Newton estava mais preocupado com a questão física, com velocidade, com velocidade média, e Leibniz estava mais com o olho
um olhar totalmente matemático. Então, Leibniz pensou assim: vou pegar uma reta secante à curva, ou seja, uma reta que toca em dois pontos da curva. E aí a ideia dele foi a seguinte: eu vou aproximar esse ponto B desse ponto A. Então, veja o que acontece se eu aproximo o ponto B do ponto A. Eu vou trazendo o ponto B para perto do ponto A. O que vai acontecendo com a reta secante? Ela vai ficando igualzinha à reta tangente, né? Se eu coloco o ponto B exatamente em cima do ponto A, automaticamente eu tenho uma reta tangente. Percebeu, Tiago? Ficou claro isso? Ficou. Então, quando eles estavam estudando isso, surge então a necessidade de limites. Surge então a necessidade de limites. Porque na hora em que ele aproxima aqui o ponto B do ponto A, ele pode estudar todas as características desse gráfico aqui. Então, por exemplo, usando a ideia de limites, ele pode fazer isso. Então, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte: deixa eu tentar levar um pedaço desse gráfico para minha tela de desenho lá, para minha outra tela. Deixa eu ver se eu consigo levar. Pronto. Então, vamos desenhar em cima disso daqui. Então, qual foi a ideia de Leibniz e a ideia de Newton? Você tem aqui as coordenadas, né, desse ponto B. Você tem as coordenadas do ponto B aqui. Você tem a coordenada x aqui do ponto B e você tem a coordenada y do ponto B. A coordenada y do ponto B. Coordenada y do ponto B. Você tem aqui a coordenada x do ponto A e você tem a coordenada y do ponto A. Então, quando você diz que vai aproximar o ponto B do ponto A, você está dizendo que esse x de B aqui, ele está indo para o x do A. E o que acontece com o y do B? O y do B vai indo também para o y do A. Observe que o coeficiente angular, se eu estirar mais um pouquinho aqui esse meu tracejado até aqui, eu vou formar um triângulo retângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo formado pelo ponto A, pelo ponto B e por esse ponto C aqui. Então eu vou ter um triângulo retângulo. E quando você calcula a diferença entre y de B e y de A, você faz yb menos ya. E você divide pela diferença entre x de B e x de A, você vai estar dividindo o cateto oposto a este ângulo aqui, chamado de ângulo alfa. E este ângulo aqui, se você esticar um pouquinho o gráfico, aqui, deixa eu tentar dar uma esticada aqui. Vou esticar aqui o eixo X. Se você esticar o gráfico dessa função aqui, este ângulo alfa estará também aqui, ó, né? Esse ângulo alfa aqui e esse ângulo alfa aqui são iguais. Quando você divide y de B por y de A, e você divide isso por x de B menos x de A, aqui, o que você tem é o cateto oposto a esse ângulo alfa, né? Que é dado por y de B menos y de A, dividido pelo cateto adjacente, x de B menos x de A. Então, o que você tem aqui é justamente o coeficiente angular dessa reta tangente aqui, certo? Então, quando você faz o y de B ir para o y de A, o que você vai estar calculando é um limite. Você vai estar calculando o limite dessas coisas aqui, do y de B menos y do A, sobre o x do B menos o x do A, quando o x do B estiver indo para
o x do A. Então, o que acontece? Quando você manda esse limite no coeficiente angular da reta secante, isso daqui vai se aproximando, isso daqui é o coeficiente angular da reta secante, mas isso daqui vai se aproximando do coeficiente angular da reta tangente. Então, a necessidade de limite surge pela necessidade de estudar esse coeficiente angular da reta secante se aproximando ao coeficiente angular da reta tangente, tá? Então, mais tarde, isso vai ser chamado para vocês, vai ser dado o nome de derivada da função, tá? Isso é o que vai ser chamado mais tarde de derivada da função. Na verdade, a coisa vai ser escrita em um ponto fixo e a derivada vai ser dita a vocês assim, ó. A derivada vai ser apresentada para vocês assim. Vai ser dito que a derivada da função, que na verdade é o coeficiente angular da reta tangente, certo? O coeficiente angular da reta tangente vai ser representado para vocês assim, ó, f' de x, e vai ser dito que isso é o limite de f de x mais h. Na verdade, esse x aqui é o variante e ele está acrescido um pouco, ou seja, quando você olha para o eixo y, que ele vai estar dizendo a você é que você tem aqui um x, e aí quando você acrescenta, dá uma andadazinha à frente, você tem o f de x mais h. Então você tem aqui o teu f de x, né? Vai ser uma coordenada aqui, e você vai ter uma coordenada aqui mais em cima, que vai ser o teu f de x mais h. Então essa diferença vai ser apresentada a vocês assim: f de x mais h. Então essa é a diferença que ele vai fazer assim: f de x mais h menos f de x. Aí ele vai fazer um quociente aqui, né? E essa distância daqui até aqui é h, né? Então x mais h, então h. Aí ele vai dizer que vai mandar o h ir para zero, que é justamente aproximar este ponto desse, né? Ou seja, esse ponto vai recuar para cá. Então isso vai servir para qualquer curva que você pensar na vida, né? A curva vai passando aqui nesses dois pontos. Isso é a mesma coisa que dizer que o ponto B vai se aproximar do ponto A. Então quando o h vai para zero, e aqui embaixo vai ficar o h. Isso vai ser chamado de, esse limite vai ser chamado de derivada da função, tá? Então, a derivada da função, para ser definida, ela precisa da noção de limites. É por isso que primeiro a gente estuda limites, passa um tempão estudando limites. Ok, Tiago? Ficou claro? Ficou bem claro. Você queria uma aplicação para limites, é a principal ideia, chega, se assustou, a principal ideia da disciplina Cálculo 1 é estudar derivadas, começa por derivadas. Então a derivada da função é aquele limite ali, de fazer um ponto se aproximar do outro, que era chamado problema de Leibniz. Por isso há toda uma necessidade de você estudar limites antes. Inclusive, existem professores que começam o curso de cálculo pela ideia de limite, de derivadas. Ele define derivada para você da forma que eu acabei de falar, e aí ele, claro, né, numa aula organizada. Eu estou aqui só para tirar dúvidas, então eu não preparei isso com detalhes. Se fosse preparado com detalhes, eu prepararia um pouco mais de gráficos e tal. Então, você faz o ponto B se aproximar do ponto A e você faz a reta secante se aproximar da reta tangente. Aí ele te explica isso e aí ele diz a você, olha, como eu vou precisar estudar isso, a gente precisa aprender um bocado de coisa sobre limites. Aí ele começa a falar de limites, sendo que você já sabe por que vai usar. Quando você assiste aqueles videozinhos lá do professor lá do YouTube, ele está com a intenção de mostrar para você que é fácil mexer com limites, para você não entrar no curso de cálculo 1 assustado, né? Mas você pode ter limites complicadíssimos de fazer as contas, depende muito da função. Só que, geralmente, num curso de cálculo 1 inicial, a maior parte dos limites que vão ser colocados para vocês
são limites bem simples, tá? E aqueles vídeos lá do professor, eles estão bem claros. Tem um ou outro errinho que, se o professor de vocês for muito rigoroso e vocês não tomarem cuidado, vocês podem cometer o mesmo erro em avaliações e perderem pontos, tá bom? Um deles é na hora que ele vai falar de limite por definição. Tem uma hora que ele diz assim, vamos resolver um exercício, e ele não escreve com o rigor necessário. Então eu digo a vocês, escrevam como você vê os exercícios nos bons livros. Olhe o livro-texto que o professor adotar e quando for resolver um exercício, não escrevam como se estivessem telegrafando, não. Seja epsilon maior que zero, ponto. E depois começa a usar o epsilon sem dizer um então. Então, seja epsilon maior do que zero, então é o módulo da f de x menos alguma coisa é maior do que o epsilon, menor do que o epsilon. Daí você faça uma redação da tua demonstração. Porque se você não redigir organizado, como acontece nos exercícios dos livros, o professor, dependendo do nível de rigor que ele tiver, ele pode sair tirando décimos da tua questão e no final você tem uma perda significativa de pontos, tá? Uma outra coisa que eu digo a vocês que tomem muito cuidado na escrita são igualdades que não são verdadeiras. No finalzinho do vídeo 2, tem um momento que ele sai falando que o x vai para zero, alguma coisa desse tipo, e ele iguala tudo a 2. Aí você vai ver que a f de x está igualada a 2, e essa igualdade não é verdadeira. Um professor de matemática, ele vai cortar a tua questão se você escrever daquele jeito. Então toma um pequeno cuidado, porque aquele professor lá dos vídeos que foi indicado no YouTube, no WhatsApp, ele não tomou cuidado com alguns rigores que os professores de matemática em geral tomarão. Então, se nós tivermos um professor do departamento do IEM, ele provavelmente vai cortar muitos detalhes da escrita de vocês, até que vocês acostumem a escrever matemática com algum rigor, né? Geralmente o professor do IEM vai fazer isso com mais rigor nas turmas de matemática. O professor de matemática tem que aprender bem isso. Vocês talvez eles aliviem um pouco, mas eles não vão aliviar sempre. Talvez nas primeiras provas eles só avisem onde você está escrevendo errado. Mas da segunda em diante, eles vão começar a cortar. E se for um professor muito rigoroso, ele vai começar a cortar desde a primeira aula. Então, tomem muito cuidado com a escrita, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Essa foi, na verdade, a resposta da pergunta do Tiago. Ok. A parte de definição, ela é fundamental. Ela vai ser muito importante para que você entenda limites. Mas ela dificilmente vai ser cobrada a vocês no curso de engenharia. Dificilmente. No curso de matemática, obrigatoriamente, tá? Um aluno não pode passar pelo cálculo 1, sendo estudante de matemática, e não aprender limites por definição. Então, lá é extremamente exigido. Para vocês, a simples observação do que está no vídeo de lá do YouTube é o suficiente. O que vocês precisam é só fazer aquela utilizaçãozinha mesmo, tá bom? Eu não lembro exatamente qual era o exemplo que ele dava, mas deixa eu falar de maneira genérica da definição de limites, né? Vamos falar da definição de limites de maneira genérica. A ideia lá que ele coloca, e que é realmente a ideia sintetizada da coisa, é o seguinte. Ele te diz o seguinte: você tem um gráfico de uma função qualquer e você quer ver a aproximação. Você tem uma coordenada aqui, vamos chamar de coordenada A, né? Como geralmente o pessoal coloca. E a função ela pode ter o seu f de A aqui diretamente. Pode ser que o f de A seja exatamente esse.
Então você teria alguma coisa do tipo y igual a um f de x, e quando você pega a aqui, então você vai ter que o f de a vai ser direto assim, né? Ou você pode ter uma situação em que o f de a não está exatamente aqui, ele comenta isso. Ele diz, olha, o f de a pode não ser definido exatamente aí. Pode ser que o f de a esteja definido aqui em cima. Então, o que acontece com a função desse tipo? Ela tem um buraquinho aqui, né? Ela vai ter um buraquinho aqui. Ou seja, ela não estará definida aqui. O f de a está lá em cima. Então, pode acontecer de estar aqui ou não, não importa. Porque, na verdade, o que você quer fazer é aproximar o x do a, né? Porque quando você for estudar a derivada, o que você vai fazer é isso. É aproximar o x de um certo valor que você quer estudar, o limite naquele valor. E aí, a ideia é que enquanto você aproxima o x do a, o limite vai se aproximando de um certo ponto aqui, que pode ser o f de a ou não, não importa. Se o f de a estiver definido lá em cima, não tem importância. Importa para mim que o limite vai ser por aqui. Esse vai ser o limite, né? Intuitivamente é esse o limite, porque enquanto eu estiver aproximando o x do a, eu vou estar com pontos por aqui, né? Por exemplo, o ponto toca aqui, então eu vou estar com o f do x aqui. Se eu aproximar ainda mais do a, então o f de x vai se aproximando cada vez mais, né? Eu tenho aqui um x mais próximo do a, o f de x vai se aproximando cada vez mais do L. Isso quando eu pego valores do x antes do a, ou quando eu pegar valores de x depois do a também. Vai tocar na curva aqui, então consequentemente o f do x vai estar por aqui. Então se eu for pegando o x próximo do a, eu vou tendo os meus f de x se aproximando do L. Né? Pego o x perto do a, eu tenho f de x se aproximando do L. Tudo bem quanto a essa noção intuitiva de limites? Todo mundo entende isso, né? Você vai aproximando do a, vai aproximando lá do limite. O limite nem sempre é o f de a. Portanto, o x ele não tem que chegar no a, né? O x tem que se aproximar. Às vezes nem pode chegar no a, porque às vezes não é possível calcular naquele valor a. Às vezes, se você calcular no valor a, vai aparecer um denominador de uma fração algébrica onde embaixo ficaria zero, então não pode. Ou então se você for calcular no a, pode aparecer uma raiz de índice par, sendo que o radicando é negativo, então você não tem como calcular para valores reais. Então, não tem que chegar no a, tem apenas que se aproximar do a. Então, como fazer uma definição que explique isso, explique esse procedimento? Então, a definição formal é a seguinte: o cara diz assim para você: olha, eu vou te dar uma pequena distância aqui do L. Então, eu vou chegar para você e vou dizer assim: olha, eu vou te dar uma distância, né? Então, daqui até o L vai ser um númerozinho que ele chamou de epsilon. Então, eu tenho essa pequena distância que ele chamou de epsilon. Ora, mas se eu penso numa distância aqui embaixo, essa mesma distância pode ser vista aqui em cima. Então, essa mesma distância é vista aqui. Então, o que você tem? Você tem um intervalozinho que ele te dá aqui. De tal forma que aqui vai ser o L mais o epsilon, e aqui vai ser o L menos o epsilon. Ele te deu uma pequena distância aqui. Então, o que significa dizer que quando o x se aproxima de A, o f de x vai se aproximar do L? Significa dizer que se você me der uma pequena distância aqui, no caso essa distância epsilon, eu consigo também uma pequena distância aqui. Eu também consigo uma pequena distância aqui, que geralmente a gente chama essa distância de delta. Então, se aqui está o A, e essa distância daqui até aqui é o delta, então eu vou ter aqui um delta mais A. Eu vou ter aqui um delta mais A. Minha borracha está falhando. Deixa eu ver se consigo apagar. Apagou. Um delta mais A, uma letra delta mais
o A. E aqui eu vou ter o delta menos o A, minto, né? É o contrário. É o A mais delta, então aqui é porque delta mais A ou A mais delta dá no mesmo, né? Mas aqui eu tenho que escrever A menos delta, porque delta menos A não é a mesma coisa. Então aqui eu vou escrever ao contrário para manter um padrão. Vou dizer que aqui é o A mais delta. Pronto. Então eu tenho uma pequena distância aqui ao redor do A, que quando o x cair dentro dela, então o f de x vai cair dentro dessa pequena distância aqui também. Então a definição formal fica assim. Ele diz assim, que dado um epsilon, ou seja, dado um número real maior do que zero, tal que a distância dos f de x até o limite, e aí ele representa isso como um módulo, né? O módulo por quê? Porque eu posso ter essa diferença dando positivo ou dando negativo, né? Se eu pegar o f de x abaixo do L, eu vou ter que f de x menos L vai ser um número menor menos um número maior, vai dar negativo. E se eu pegar o f de x acima do L, f de x menos L vai dar um número positivo. Mas como eu quero falar de distância, então eu coloco um módulo, que é para poder garantir que é sempre um número positivo. E isso tem que dar menor do que o epsilon, que é a distância que você me deu aqui. Então, dado um epsilon maior do que zero, tal que os f de x estejam distantes do limite, uma distância menor do que o epsilon, existe uma outra distância, uma distância delta maior do que zero. Existe uma distância delta maior do que zero, tal que isso daqui vai acontecer sempre que o x estiver perto do A, uma distância menor do que o delta. Ou seja, tal que o x está aqui, ou seja, a distância do x até o A menor do que o delta, ela implica, ela vai obrigar que aconteça isso daqui. O f de x menos o L seja menor do que o epsilon. Aí aqui o cara tem uma preocupaçãozinha, uma pequena preocupação, deixa eu colocar essa escrita um pouco mais para frente. Ele tem uma pequena preocupação de dizer que isso daqui não tem que ser obrigatoriamente zero, ou seja, o x não tem que ser o A. Então, essa distância maior do que o zero. Isso aqui é só uma formalidade que, inclusive, no vídeo ele avisa isso, né? Ele diz que essa distância é maior do que o zero porque o x não obrigatoriamente tem que ser o A. Mas se isso acontece, então isso acontece. Lá no vídeo, se eu não me engano, ele escreve assim: isso acontece sempre que isso acontece, que é a mesma coisa, tá? Ou seja, se o x estiver aqui dentro, o f de x estará aqui dentro. Essa é a definição formal de limite. Mas, inclusive, no vídeo ele diz a vocês, não se preocupem, ninguém vai cobrar de vocês limite por definição. De vocês, digo, alguém que está fazendo cálculo 1 em um curso que não é matemática, no primeiro período. No curso de matemática, obrigatoriamente, na prova, cai pelo menos uma ou até mais de uma questão de calcular o limite pela definição. Derivada do mesmo jeito. Quando se ensina a derivada num curso de matemática, obrigatoriamente vai cair pelo menos uma questão para calcular a derivada pela definição. Mas para vocês não. Vocês como são de uma área afim, então eles certamente farão com que vocês façam contas com limites. Então provavelmente eles vão colocar para vocês calcularem limites usando propriedades e não usando a definição. A mesma coisa quando for falar de derivadas. O professor certamente vai fazer questão de apresentar a definição da derivada, como eu falei aqui para vocês, da reta secante se aproximando da reta tangente. Certamente ele vai fazer isso. Mas, na hora de cobrar como exercício, na hora de cobrar numa prova, fiquem atentos como resolver derivadas pelas propriedades.
muito mais do que pela definição. Dificilmente um professor vai cobrar o pessoal da engenharia que resolva limites por definição ou derivadas por definição. Bem, eu falei da definição de limites, mas aí você vai dizer assim, poxa, se não vou usar, né? Qual é o risco que eu tenho? Será que algum exercício pode cair? O vídeo lá, o cara mostra um exemplo. Alguém lembra como era o exemplo dele? Não. Era alguma coisa do tipo 3x menos 1, era, se eu não me engano. Quando o x ia para 1. Era assim? Não lembro. Vocês lembram? Era prove que o limite de 3x menos 1 com x tendendo a 1 é igual a 2. Pronto. Então, o exercício que está ali, então, é o seguinte. O exercício que está lá no livro, então, é calcular o que poderia ser pedido a vocês, né? Enquanto exercício, como é que seria esse pedido? Seria alguma coisa assim. Ele teria que dizer para você exatamente assim: calcule, ou calcular, colocar calcule. Minha borracha está falhando hoje. Essa mesa, de vez em quando, está me fazendo isso. Calcule usando a definição. Ele vai ter que dizer a você para usar, porque senão, se você for usar a propriedade, você vai ser muito simples de fazer. Então, calcule usando a definição, limite, ou então demonstre que isso é verdade usando a definição. Limite de a função que você me falou é 3x menos 1, né? Limite de 3x menos 1 quando x tende para 1 e isso é igual a 2. Claro que é 2, porque se você colocar 1 no lugar desse x, vai ficar 3 vezes x, 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Então, ele pode pedir para você fazer isso usando a definição. Então, se pedirem isso, seja extremamente rigoroso, porque na verdade o que você vai fazer é uma demonstração desse fato. Então, solução. Então, lembrem da definição. É dado um epsilon, né? Então, a definição te dá um epsilon e esse epsilon tem que ter a condição de que f de x menos o limite, ele tem que ser menor do que o epsilon. Então, é dado um epsilon onde isso acontece, certo? Então, ele começa dizendo assim, ó, eu vou usar, ao invés de seja, eu vou usar exatamente a mesma linguagem da definição, que é a história do dado, né? Ao invés de seja. Então, eu vou colocar assim, dado epsilon maior que zero, né? Queremos fazer com um pouco mais de detalhes do que o que ele fez. Dado epsilon maior do que zero, queremos delta maior do que zero, tal que, eu não tenho essa vírgula, né? Queremos delta maior do que zero. Vou deixar esta vírgula aí, posso colocar como aposto. Dado epsilon maior do que zero, queremos delta maior do que zero, tal que a distância entre o x e o a, né? Porque a gente quer que a distância entre o x e o a ela seja menor do que o delta. Aí quem é o a? O a é esse 1. Tal que, queremos delta maior do que zero, tal que a distância entre o x e o a seja menor do que o delta, né? Quando isso acontecer, isso implique, né, que a distância entre o f de x, que é 3x menos 1, menos o limite, ele está te dizendo que o limite é esse 2, menos 2, fique menor do que o epsilon. É isso que nós queremos, né? Dado um epsilon maior do que zero, queremos determinar quem é esse delta maior do que zero, tal que isso aconteça, né? Ou seja, a distância do x até o a seja menor do que o delta. Quando isso acontecer, isso implique que a distância do f de x menos o limite seja menor do que o epsilon. Aí você olha para aqui, ó, sempre olha para essa desigualdade que envolve o epsilon. Então, o que, que você tem quando você olha para ela? Temos então que essa distância aqui vai ser 3
x era menos 1 aqui mesmo, lá no problema? Era, né? Era 3x menos 3. Isso tem que ser menor do que o epsilon, né? É o que eu tenho aqui, ó. Temos isso aqui, eu só fiz essa conta do meio. Temos isso. Mas quando você tem isso, o que é que você tem? Você pode colocar o 3 em evidência aqui, e aí você tem 3 vezes x menos 1. Então, em geral, os exercícios que vão aparecer para vocês, eles terão essa característica. Quando você mexer nessa desigualdade, vai aparecer essa expressão aqui, ó. Ele apareceu aqui, porque o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso daqui vai ser módulo de 3 vezes o módulo do x menos 1. E isso tem que ser menor do que o epsilon, né? Isso, na verdade, foi dado, porque ele disse que vai te dar um epsilon maior do que zero, tal que ele quer que isso daqui aconteça sempre que isso aconteça. Quando você vai mexendo nisso daqui, você descobre que essa é a verdade. Se para isso daqui acontecer, é isso que tem que acontecer. Ora, mas o módulo de 3 é o próprio 3. E ele está multiplicando esse módulo, eu vou passar ele para dividir, né? Ou vou multiplicar por um terço dos dois lados, digamos assim. Então, continuando a nossa escrita aqui, você tem que o módulo do x menos 1 vai ser menor do que o epsilon dividido pelo 3. Ou seja, o que foi que você concluiu? Que para que isto daqui aconteça, basta que o módulo do x menos 1 seja menor do que o epsilon sobre 3. E o que você está querendo determinar? Você está querendo determinar um delta maior do que zero, tal que, quando esse delta for colocado maior do que módulo de x menos 1, aconteça isso. Mas isso só acontece se isso acontecer. Portanto, basta que eu pegue esse delta, é como ele diz lá no vídeo, ó, compare o que está aqui com o que está aqui. Então, está na cara que o delta sendo isso, isso daqui acontece. Mas se isso acontecer, então você tem o que você quer. Aí ele conclui, não precisa dizer mais nada. É só você concluir. Você vai concluir dizendo, basta então tomar delta igual a epsilon sobre 3. Então, se eu pegar o delta igual ao epsilon sobre 3, eu vou ter isso. Ou seja, se eu colocar aqui epsilon sobre 3, o módulo do x menos 1 vai ser menor do que o epsilon sobre 3. Mas se o módulo do x menos 1 for menor que o epsilon sobre 3, isso acontece. Então, eu tenho o que eu queria. Porque o que eu queria? Eu queria um delta maior do que zero, tal que, sempre que o delta fosse maior do que isso, eu tivesse isso daqui. Então, basta tomar esse delta dessa maneira e eu terei o que eu queria, tá? É esse o exercício que ele mostra lá no vídeo, certo? Essa história de dado epsilon parece uma coisa do outro mundo. Mas o que eu estou dizendo a você é assim, me dê um epsilon, diga para mim que o epsilon é 3. Aí eu vou chegar para você e vou dizer assim, basta você pegar delta igual a 3 dividido por 3, ou seja, pega delta igual a 1 e o resultado vai estar resolvido. Aí você diz assim, não vou te dar um epsilon tão grande, vou te dar um epsilon bem menor, vou te dar epsilon igual a 1. Aí eu vou chegar para você e vou dizer assim, então pegue delta igual a 1 terço e o problema estará resolvido. Volte lá para a intuição, para a definição e você vai ver o que eu estou dizendo. Vamos voltar para a página anterior. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo a você que se você me der 3 aqui, eu pego uma distância 1 aqui. Se você me der uma distância 1 aqui, eu pego uma distância 1 terço aqui. Então, por mais pequenino que você me der o epsilon aqui, eu sempre tenho um delta para te dar aqui, tal que, quando o x estiver dentro dessa distância, o f de x estará dentro dessa distância. Tá? É isso que está sendo dito aí. Você me dá um epsilon pequenininho, eu te dou um delta que faz com que, quando o x estiver perto do A, naquela distância delta que eu te dei, o nosso f de x estará perto do L. Então, por mais que você aperte o f de x pertinho do L, eu aperto o x pertinho do A e consigo fazer com que o f de x esteja pertinho do L, do limite. Mesmo que o x não possa ser exatamente igual ao A. Tá?
Então, a ideia de limite é essa. Você aperta lá no y, eu aperto no x, e eu sempre consigo fazer com que o f de x fique dentro do intervalo que você me deu ali, né? Então, é essa a noção formal de limite. Foi essa maneira que os matemáticos escolheram ou criaram para definir o que é um limite, né? Então, o limite é isso. Você apertou lá no y, eu aperto no x e consigo fazer com que o f de x fique dentro do intervalo que você me deu no y. Por pequeno que ele seja, eu sempre consigo apertar. Tá bom? Entendido a noção? Essa é a parte mais difícil do início, tá? Legal. Se vocês entenderam isso, isso é o que tem de mais difícil no início do curso de cálculo. O primeiro bimestre inteiro, provavelmente o que vai ser a primeira parte, né? Não o primeiro bimestre, não sei quanto tempo o professor vai levar dando limites, mas na parte de limites, o que tem de mais difícil é o limite pela definição. Porque o restante é propriedade. E propriedade é uma coisa que você acostuma, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou eu faço um? Nada, Cleiton. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou eu faço uma geral sobre os tipos de limites e propriedades que vocês viram lá no vídeo? Que se alguém tiver alguma pergunta específica, eu vou na pergunta. Se não, eu dou uma geral sobre aquelas propriedades. Porque a maior parte dos exercícios de vocês vai ser lá. Como explicar rigorosamente quando a questão diz verifique / prove. Deixa eu ver aqui. Comentário mais completo. Por exemplo, f de x igual a 2x menos 1. Se x difere de 2 e 1, se x é igual a 2, verifique que o limite de f de x difere de f de 2. Ah, tá. Nesse caso, quando é um polinômio, nunca vai diferir, tá? Nunca vai diferir. E quando for o caso de ser diferente, o que você deve fazer é calcular mesmo o limite e mostrar que dá diferente, tá? Você calcula o f do a e calcula o limite do f de x quando x tende a a e mostra que os resultados deram diferentes. Essa é a maneira mais tranquila de fazer. Porque acontece. Nossa, ainda. Oi? Mas a gente precisaria explicar matematicamente isso ou não? Bem, eu vou lhe dar um exemplo, tá? Geralmente isso seriam funções definidas por mais de uma variável. Seria alguma coisa assim, ó. Eu chego para você e falo para você assim, ó. Eu tenho uma função f de x e que ela é definida em duas partes. Eu chego para você e digo, olha, numa certa parte, a minha função é uma reta, por exemplo, né? 2x mais 1, bem facilzinho, né? Se o x for diferente, aí eu escolho um número, vou dizer diferente de 1, pronto. Podia ser qualquer número, tá? Se o x for diferente de 1. E aí eu vou dar uma definição diferente quando x for igual a 1. Quando eu coloco 1 aqui, daria 3, né? Aí vamos supor que eu diga, mas eu quero que dê 4. Se o x for igual a 1. Então, o que está acontecendo com essa minha definição de função? Eu estou dizendo a você que o que eu quero é uma função que é uma reta, ela é uma reta, ela passa em y igual a 1, né? Quando x for 0, ela vai passar em y igual a 1, e ela tem coeficiente angular 2. Então, o que acontece? Se aqui, por exemplo, é o menos 1, né? Se aqui é o menos 1, quando ela subir aqui, ela vai tocar no 2. Perdão, ela passa no 1 aqui, né? Então, ela não passa no menos 1. Então, deixa eu pensar aqui como é que eu faço isso para fazer decente. Bem, ela passa aqui no 1, então ela passa no meio aqui, vai passar bem no meio aqui. Porque é sempre o dobro, né? Já que o coeficiente angular é 2 aqui, ela sobe, o y é 2 vezes o x aqui. Então essa nossa função, ela passa assim. Ela passa aqui no valor meio, sobe, toca no 1 e vai em frente, né? Então ela é essa reta aqui. Mas eu estou dizendo a você que quando eu pegar o x igual a 1, eu não quero que isso dê 3. Porque nessa nossa função, quando eu pego x igual a 1 aqui, a imagem dela, aqui em cima, opa, vou mudar a cor.
a imagem dela vai ser, vou colocar azul para as cotas, a imagem dela vai ser 3, quando eu pegar x igual a 1, a imagem aqui vai ser 3. Eu sei que a proporção não está legal não do desenho, né? O 3 tem que ser bem maior, mas está lá. Então, quando eu pego x igual a 1 aqui, eu sei que teria que dar 3. Então, quando eu pego 1 aqui, teria que dar 3 aqui. Mas eu decidi que a minha definição não vai dar 3, vai dar 4. Talvez porque o problema que eu estou estudando precise que seja 4. Então, no 1, essa minha função ela não dá 3. Por algum motivo, eu estou dizendo a você que ela deu 4. Tá? Do 4. Então, não existe este valor aqui. Né? Aqui ela está vazada. Pronto, tem um buraquinho aí. Ela não está definida aqui nesse ponto. Aqui é uma bolinha aberta. Ok? Então, a função em todo o restante ela é essa reta. Mas nesse ponto ela não é o 3 que deveria ser. Ela é o 4. Então, o que acontece? Quando eu pego o x e aproximo do 1, o meu limite é 3. Ou seja, eu tenho que o limite da f de x, quando o x está se aproximando do 1, ele é o 3. Mas eu não tenho que o f do 1 é o 3. O f de 1 é 4. Então, o que acontece? Eu tenho que o limite da f de x quando x se aproxima do 1, ele não é o f de 1. Ele é diferente. Então, se tiver algum tipo de discussão, vai ser algo assim. É claro que eu coloquei uma reta, mas pode ser uma curva qualquer, pode ser uma função qualquer aqui com um gráfico qualquer. Mas o que vai acontecer quando houver diferença é algo assim. Ou um salto, como está acontecendo aqui, ou qualquer uma outra coisa que diferencia o f do a do limite do f de x quando x tender para o a. Não importa qual seja o a, tá? São essas coisas que vão acontecer. E cada exercício vai pedir uma coisa diferente. Então, quando você me diz assim, será que eu vou ter que mostrar formalmente essas coisas? Depende do que o exercício pedir, tá? Na maioria dos exercícios para vocês, serão só você estudar mesmo as funções como estão acontecendo. Quando chegar o período de exercícios, a gente pode reunir aqui e fazer uma porção deles e entender um bocado de detalhes dos exercícios também, né? Então, mas essa intuição é que tem que ficar na cabeça, tá bom? Mais alguma pergunta? Obrigado. Ok. Então, vamos falar das propriedades e dos truques de limites que vocês mais vão usar. O que mais vai acontecer, tá? O que mais vai acontecer é o seguinte, ó. O que mais vai aparecer para vocês são limites, são várias as propriedades, né? Vocês viram lá no vídeo, eu não vou ficar repetindo todas elas. Mas algumas coisas são evidentes. Então, quando você estiver diante de um limite de f de x, com o x tendendo a um a, e essa f de x for uma coisa contínua, é simplesmente você pegar o valor do a e substituir no f de x. Vamos dar um exemplo. Deixa eu pegar uma borracha grande e ver se ele apaga rápido. Pronto, apagou. Então vamos dar um exemplo. Se eu chego para você e digo, limite de f de x, eu vou pegar aqui um x indo, sei lá, para o número 2. E o que eu colocar aqui para você for um polinômio, por mais esquisito que ele seja, sei lá, 5x a quarta, mais 3x à terceira, menos x ao quadrado, mais x menos 1, é um polinômio, por mais feio que ele seja. O limite é só colocar aqui o valor do 2, tá? Isso daqui é simplesmente igual a 5 vezes 2 à quarta, mais 3 vezes 2 à terceira, menos 2 ao quadrado, mais 2 e menos 1. É simplesmente essa conta que você vai fazer para dizer qual é o limite. Então aqui vai ser 5 vezes 16, 5, dá 80, né? 5 vezes 6,
30, vão 3, 5 vezes 16 dá 80. Aqui vai ser 3 vezes 8, que dá 24, né? Observe se minha conta está certa, tá? Aqui vai ser 4, aqui vai ser mais 2 e menos 1, né? Aí você faz essa conta, vai dar 104, né? Menos 4 dá 100, 102 menos 1, 101. Então, deu 101. E pronto, tá? Sempre que for um polinômio, joga o valor lá e acabou. Não tem mais o que fazer, tá bom? Não tem o que fazer mesmo. Onde é que vai estar a diferença? Onde é que você vai ter algum trabalho? Você vai ter algum trabalho sempre que você tiver um limite e tiver uma fração, por exemplo. Se você tem aqui em cima x menos 2, por exemplo, e embaixo você tem um polinômio, digamos, x quadrado, poxa, meu negócio de riscar tá ruim aqui, vamos ver. X quadrado menos 5x mais 6, que se não me engano foi esse o exemplo que ele deu, e você coloca, por exemplo, o x indo para 2, olha o que acontece. Você não consegue fazer como você fez aqui. Aqui você simplesmente jogou o 2 e foi fazendo a conta, e a conta funcionava. Mas se você jogar o 2 aqui, olha, logo em cima já dá 0. E se você colocar o 2 aqui, vai ficar 4, e aqui menos 10, e aqui mais 6. 4 mais 10, mais 6, perdão, dá 10. 10 menos 10, 0. Ou seja, vai dar 0 em cima e 0 embaixo. Então, só começa a dar problema para você quando você tem pelo menos um quociente. Se você tiver só um polinômio, não vai dar problema. Vai te dar problema quando você tiver, por exemplo, um quociente. Por quê? Porque pode acontecer isso daí, o denominador pode ser 0. Né? Aí, quando o denominador é 0, você vai ter que dar um jeito para se livrar desse jeito de escrever. Então, o que você faz, na verdade, é mudar o jeito de escrever a função para a situação em que dá 0 ali no denominador. E a maneira que tem para fazer isso, em geral, é fatorar o polinômio. Você fatora o polinômio maior que você tiver na expressão para ver se aparece alguma coisa para cancelar com o outro polinômio, com a outra parte, né? Então é o que acontece aqui, por exemplo. Você aqui, se você fizer, ele não faz assim, mas eu acho que a gente faz mais facilmente dessa maneira. Você calcula as raízes do polinômio, né? Ou seja, você iguala isso a 0, e aí você usa a Bhaskara, né? E descobre que uma das respostas é 3, né? E a outra resposta é 2. Então você descobre que este polinômio, não esqueça de escrever limite de novo, tá? Senão teu professor tira ponto de você ou corta a questão toda. Então limite, quando x vai para 2, em cima x menos 2, e embaixo, como as raízes são essas e o a é 1, né? Toda a fatoração de um polinômio da forma ax2 mais bx mais c, ele se fatora sempre assim, ó. Você coloca o a em evidência e isso multiplica x menos uma das raízes, x menos x', e x menos a outra raiz, x menos x duas linhas. Então, o a aqui é 1, então não preciso colocar. E aí x menos uma das raízes, x menos 3, vezes x menos 2. Veja que de fato esse produto dá isso, né? Porque x vezes x dá x quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x, menos 3 vezes x dá menos 3x, e menos 2x somado com menos 3x vai dar o menos 5x. E menos 3 vezes menos 2 vai dar esse mais 6 aqui. Então, de fato, essa fatoração é este polinômio. Aí você vai e cancela as partes que são iguais, esse com esse. A pergunta natural é, eu só posso cancelar se não for 0, porque eu não posso dividir por 0 em cima e embaixo. Mas o x está indo para o 2. Então, se o x está indo para o 2, o x é diferente do 2. Ele está indo para lá. Portanto, eu posso dividir aqui por x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo. Então, continuando essa conta, isso fica o limite.
Em cima vai dar 1, né? Porque eu dividi por x menos 2. E embaixo vai ficar o x menos 3. E eu estou te dizendo que o x está indo para 2. Então, em cima vai ser 1. E embaixo vai ser 2 menos 3, porque o x está indo para 2. Por que agora eu não escrevi mais a expressão limite? Porque eu já coloquei o 2 no lugar do x. Então não tem mais necessidade de dizer limite. Enquanto o x estiver aqui, você tem que dizer para onde o x está indo. Então você precisa escrever limite, tá? Se não escrever, teu professor vai cortar na questão. Bem, aí vai ficar 1 sobre 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1, então vai ficar 1 dividido por menos 1, que é menos 1. Ok? Então, os primeiros limites que te dão algum trabalho são esses limites em que você tenha 0 sobre 0. Esses são os primeiros limites que te dão trabalho. E, em geral, o que você precisa saber é fatorar polinômio. Se você não sabe fatorar polinômio, vai enfrentar cálculo 1. Não faça o que eu fiz. Eu não sabia fatorar polinômio. E eu fui estudando fatoração de polinômio durante o curso do cálculo 1. E aí eu perdi cálculo 1. Então, para você não perder, você tem que começar a estudar fatoração de polinômio antes do curso começar. Né? Aproveita aí que o curso está atrasado, pega o livro do 8º ano e vai fatorar polinômio. Aprende todas as fatorações de polinômio. Pega também os polinômios que vocês estudaram lá no 1º ano do ensino médio. Pega os polinômios que vocês aprenderam a fatorar no 3º ano do ensino médio. Tudo que tiver a ver com equações polinomiais e polinômios em geral, estudem, porque o cálculo 1 depende muito disso. Você passa em cálculo 1 sabendo fatorar polinômio, e se você não souber, com certeza você vai ter chances grandes de acabar perdendo essa disciplina na sua primeira tentativa, que é uma coisa muito comum. Muita gente perde essa disciplina na primeira tentativa e perde justamente porque não sabe fazer essas pequenas coisas lá do ensino fundamental e médio, tá? Então, se tiver de revisar, revise fatoração de polinômio. Bem, aí depois que você passa da parte de fatoração de polinômio, geralmente vem os limites que envolvem diferenças, né? Então, alguma coisa do tipo x² menos 4, por exemplo, né? Que é uma diferença de quadrados. x² menos 4, que você sabe que é x menos 2 vezes x mais 2. Aí o cara vai e coloca no denominador um dos fatores que você vai poder eliminar. Então, por exemplo, se isso é x menos 2 vezes x mais 2, ele chega aqui embaixo e coloca, por exemplo, x mais 2. E aí ele diz para você calcular o limite. Ele diz para você calcular o limite e pega o x e manda para o número que vai ser problema. Então, o número que vai ser problema aqui não é o 2, né? O número que vai ser problema aqui vai ser o menos 2, porque aí você tem denominador igual a 0. Então, ele diz que o x para você vai para o menos 2. O que acontece com um limite como esse? Aqui dá 0 e aqui também dá 0. Então, ficaria 0 sobre 0. Mas aí ele te deu uma diferença de quadrados. Então, novamente, é fatoração de polinômio. Você, então, vai fazer alguma coisa assim. Você tem x ao quadrado menos 2 ao quadrado aqui. Então, você sabe que isso é x menos 2 vezes x mais 2. E aí você tem um denominador que coincide. Muitos exercícios são assim. Você tem algo que coincide depois que você fatora. E o x continua indo para o menos 2. Ainda seria 0 aqui, né? Você ainda não tem como substituir. Mas você tem como eliminar, né? Já que ele está indo para o 2, para o menos 2, isso significa dizer que ele é diferente do menos 2. Como ele é diferente do menos 2, isso se cancela. E aí o que ficou para você foi o limite apenas do x menos 2, quando o x está indo para o menos 2. Então você está numa situação em que você tem apenas um polinômio. E aí, como você tem um polinômio, você simplesmente substitui o x aqui. Aí você vai ficar com menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2 é menos 4. Tá? É simples assim. A maioria das vezes é um polinômio, você fatora, cancela com alguma coisa e consegue jogar o limite diretamente.
tá bom? Bem, a outra coisa que aparece é alguma coisa com raízes. Às vezes aparecem limites assim. Você tem um limite, você tem uma raiz, sei lá, raiz de x, e você tem uma diferença, por exemplo, menos 2, de novo. E aí, embaixo, ele vai também colocar alguma coisa que, bem, aqui, se você for colocar 4 no denominador, né, vai dar 0. Então, ele chega aqui embaixo, ele pode colocar, por exemplo, já que 4 vai dar 0 ali em cima, e aí ele, para fazer com que dê 0 aqui embaixo, ele pode chegar para você e dizer assim, x menos 4. E aí ele diz para você, por exemplo, que o x vai para 4. Ó, ele complica a tua vida, porque quando ele coloca 4 aqui, você vai ter 2, 2 menos 2, 0, e aqui também está dando 0. Só que agora você vê uma raiz. Então, uma maneira de você se livrar disso é sempre a seguinte. Sempre que você vê uma diferença, você sabe que se você multiplicar por uma soma, vai ficar quadrado de um menos o quadrado do outro. Então, você se livra das diferenças multiplicando por somas. E se livra das somas multiplicando por diferença. Então, quando é uma diferença, você multiplica por uma soma. E quando é uma soma, você multiplica por uma diferença, tá? Aí você se livra do problema. Assim, ó. Você está com a diferença aqui e você quer se livrar disso, porque está dando 0 em cima e 0 embaixo. Então, este limite, você escreve ele assim, limite. Aí você repete a tua fração, raiz de x menos 2 sobre x menos 4. O x está indo para 4. Você vai e multiplica isso pela soma. Tendo em vista que aqui é diferença, você multiplica pela soma. X mais 2. Mas se você multiplicar em cima, apenas você altera o resultado. Então você tem que multiplicar embaixo também. Pela mesma coisa. Porque esse número dividido por esse dá 1. Né? Eles são iguais. Então, uma vez isso daqui não muda nada. Portanto, você pode multiplicar em cima e embaixo. E você passa a ter o limite disso daqui. E qual é a vantagem de ser o limite disso daí? É que agora você faz, isso daqui é o limite, quando o x vai para 4, você tem uma diferença vezes uma soma, então isso é o quadrado de 1, né? O quadrado de raiz de x vai ser x, menos o quadrado do 2, que é o 4. Então, o quadrado do raiz de x menos o quadrado do 2. É o quadrado de um menos o quadrado do outro. Enquanto que embaixo, o que você tem é o mesmo x menos 4, multiplicando raiz de x mais 2. Né? Você está com isso daqui, x menos 4, multiplicando raiz de x mais 2. E aí, qual foi a vantagem de você ter multiplicado por essa soma em cima e embaixo? A vantagem é que apareceu o mesmo fator. O que tem em cima é o que tem embaixo. Então, isso lhe permite calcular agora apenas o limite de 1. Já desapareceu a possibilidade de ser 0 em cima. Quando o x vai para 4. E embaixo agora o que você tem é raiz de x mais 2. Então, isso não vai dar 0. Então, você eliminou a possibilidade de dar 0. Em cima vai ser 1, já está fixo. E embaixo, quando você colocar 4 aqui, vai dar 2. Então, 2 mais 2, 4. E aí você achou o limite. Se livrou do inconveniente de que aqui estava dando 0 sobre 0. Né? E lembre-se, por que eu posso fazer essa divisão? O x está indo para 4. Por que eu posso dividir sem ter o risco de dizer que eu estou dividindo por 0? Porque como o x está indo para 4, então o x ele é diferente do 4. Então eu posso de fato fazer essa simplificação e eu tenho esse limite que é mais fácil de calcular. Então essas são os principais inconvenientes, né? Situações em que o numerador dá 0, o denominador dá 0. Em especial, o denominador deu 0 já é problema, porque você não pode ter 0 no denominador em fração nenhuma. Então, as saídas são sempre fatorações, né? Fatoração de polinômio de maneira geral, ou quando aparecem essas diferenças ou somas, você sabe que tem como se livrar da diferença multiplicando por uma soma. E tem como se livrar das somas multiplicando por uma diferença.
Então você sempre tem como mudar a fração algébrica que aparecer, ok? Bem, são essas as saídas, é isso que o vídeo mostra para vocês. O vídeo mostra essas saídas e tudo que ele está fazendo é utilizando as propriedades de limites que ele deu. Um quadro grande, cheio de propriedades e falou uma por uma, deu um monte de exemplos. Então vale a pena ver o vídeo dele. Com o cuidado do finalzinho do vídeo 2, em que ele bota uma igualdade que não é verdadeira, ele pega o f de x e começa a mexer na expressão e no final ele coloca igual a 2. E é claro que f de x não é igual a 2, então ali está errado, ele não poderia ter escrito daquele jeito. E a falta de rigor dele na hora em que ele vai escrever a demonstração do limite por definição. Eu fiz aqui o exemplo para a gente, né? Deixa eu ver onde é que está a minha limite pela definição aqui. Ué, sumiu? Foi que eu fiz dela. Ah, tá por aqui, é porque tá embaixo, né? Acho que foi nessa. Ué, não lembro mais. Perdi a página? Perdi. Foi nessa não. Tem posterior? Tem. Só essa nossa? Não. Ah, aqui. Limite por definição, tá? Quando forem escrever, escrevam assim, ó. Dado epsilon maior do que zero, queremos isso, tal que isso aconteça. Então, redijam a coisa, tá? Tem que ter vírgula, tem que ter ponto, tem que ter parágrafo, tá? Tem que ter os portantos, tem que ter conclusões. Não pode ser do jeito que ele colocou lá, seja epsilon maior do que zero, e começou a fazer um monte de conta e não escreveu conclusão. Tem que ser uma coisa organizada na escrita. Então, naquele vídeo lá, eu só tenho essas duas coisas a criticar. O finalzinho do vídeo 2, ele comete um erro, e na hora em que ele vai falar da definição do limite por definição, ele não é rigoroso na hora de escrever. E se os professores de vocês forem rigorosos, eles vão tirar muitos pontos disso daí. Então, basicamente, são essas duas reclamações que eu tenho. Mas tenho que falar da qualidade dos vídeos do cara. A qualidade é que ele acalma vocês, mostrando que boa parte das coisas é bem intuitivo, né? Continuidade é aquela coisa que a linha continua, mesmo que tenha um buraquinho. Quer dizer, se tiver um buraquinho, perdeu a continuidade. Se o valor estiver deslocado, perdeu a continuidade. Então, ele fala muito bem dessa parte intuitiva. Aproveitem. Vejam os vídeos dele, parecem ser bons. E onde tiver uma falha ou outra, eu vou estar atento. Uma dúvida. Como racionalizar a raiz quinta? Aí ferrou, né? Como racionalizar a raiz quinta quando tem um número somando, subtraindo fora da raiz? Raiz de índice 5, é? Tem que olhar o caso específico. Então, cada limite vai apresentar um truque estranho, né, para você fazer. Então, o legal de limite é isso, que pode aparecer limites estranhíssimos. Aí você tem que pensar um bocado, parar para pensar o que você vai multiplicar em cima, o que você vai multiplicar embaixo. Com certeza você vai alterar alguma coisa. A raiz quinta, ela me dá uma sensação interessante se eu puder colocar o expoente, ou melhor, o radicando, se eu puder transformar ele numa potência próxima de 5. Se for maior que 5, melhor ainda. Se eu conseguir escrever meio mais a raiz quinta de x. É estranho, né? Tá, mas o limite está indo para onde? E é só esse meio, é assim, é separado assim, olha. Vou colocar aqui, veja se é o que vocês estão falando. Se for uma coisa assim, é fácil, não? Se Tem uma for só questão meio, do PET civil no nivelamento. Aí não era nem uma questão de limite, era uma questão de racionalização mesmo, só, pura. Aí era 1 em cima e aí embaixo, porque ficou estranho aí, mas era 1 no numerador e embaixo 2 mais raiz quinta de x. era isso aqui? Era em cima tinha o número 1 e aqui Aí era 2. 2.
Aí pedi para racionalizar isso. Aí, enfim, eu tentei fazer aqui, deu uma coisa enorme. Tinha que racionalizar. Era x aqui mesmo? Era. Hum. Multiplica por raiz quinta de x. Né? Multiplique pela raiz quinta do x. Vai continuar, né? Por causa desse 2, né? Deixa eu pensar então um pouco. Que quando eu multiplico aqui eu tenho x, mas eu vou continuar com 2 raiz quinta de x aqui. Então isso não vai me resolver. Quero me livrar do 2. É uma soma. O problema era racionalizar isso, era? Era. Estranho. Aí eu multipliquei pela diferença 3 vezes, para o x ficar elevado a sexta e eu conseguir tirar da raiz. Ah, tá. Acho que essa é a única saída, só que eu achei muito enorme. Deu um Você, resultado você, com... você fez o quê? Multiplicou o quê? Eu multipliquei pela diferença, né? 3 vezes, para o x ficar elevado a sexta e eu consegui tirar ele da raiz. Então a saída é essa mesmo. Tem outra não. É porque é longo, né? É demais, eu achei estranho. Não acho que tenha outra não. Deve ser essa mesmo. Então, beleza, obrigado. Eu não, porque tem coisa em matemática que é trabalhoso mesmo e não tem outra saída não. Provavelmente é isso mesmo, tá? Eu estava tentando aqui uma coisa mais simples, mas quando você coloca só raiz quinta não resolve. Eu não vejo outro truque, mas pode ser que exista. Depois eu penso para ver se eu vejo alguma coisa mais rápida, mas acho que não, tá? Uma observação. Tem coisas que a gente não vai lembrar, né? Mas, por exemplo, uma fatoração que ninguém lembra. Essa diferença aqui, tá? Ninguém lembra disso. Chega na prova, diferença de cubos é uma coisa que ninguém lembra. Vai faltar na memória da maioria. Mas o cubo da diferença todo mundo lembra, né? Ou seja, a gente lembra isso aqui. A gente lembra a mais b, a menos b ao cubo. A gente sabe que isso é a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado e menos b ao cubo. Não é? A gente lembra mais dessa, né? Da diferença ao cubo do que da diferença de cubos. Não é verdade? Ou é impressão minha? É mais fácil, né, decorar. A gente lembra mais dessa, né? Olha, então eu vou dizer a vocês o seguinte, que geralmente uma coisa sai da outra, né? Ó. Se você olhar para aqui, você tem a ao cubo menos b ao cubo aqui, ó. Aí manda o resto para o outro lado. Quando você pegar a ao cubo menos b ao cubo e deixa do lado direito e manda todo mundo para o outro lado, então você tem que isso daqui pode ser escrito assim, ó. Ó, eu tenho ele aqui e eu tenho ele aqui, né? Manda o resto para o outro lado. Então, o que fica no outro lado é a menos b ao cubo. Vai para o outro lado, vai mudar o sinal, né? Então, vai ficar mais 3a quadrado b e menos 3ab quadrado, certo? Bem, aí qual é o natural? Qual é a conta natural que você vai fazer aqui? Isso vai ser a menos b ao cubo. Você percebe que o que você tem aqui do lado direito dá para colocar o 3ab em evidência. Você fica com 3ab que multiplica a menos b. Ó. E aí você percebe a presença do a menos b aqui, né? Que está ao cubo, e você tem o a menos b aqui também. Aí quando você coloca o a menos b em evidência, você tem que vai ficar assim, a menos b vezes a menos b ao quadrado, né? Porque para ficar o cubo aqui, e mais 3ab. E aí isso fica a menos b. E aqui a gente lembra bem desse produto notável, né? É menos 2ab mais b quadrado mais 3ab. E aí essa fatoração aqui
fica facilmente escrita assim. Isso vai ser A quadrado, bem, menos 2 e mais uma vez aqui, então fica uma vez AB, né? Mais AB e mais B quadrado. Pronto. Aí você redescobre ou descobre, se não tinha visto antes, essa fatoração, né? Essa Aí é fatoração. bom. Geralmente eu tenho decorado já na cabeça, mas se a pessoa esquecer, já sabe É, ali, né? É bom. eu tô dizendo isso pelo seguinte, o cálculo ele vai te dar, numa prova, você vai ter que estar na cabeça com cento e tantas fórmulas. Então, você não vai decorar isso tudo. Então, é muito melhor que você comece a aprender a de uma fórmula deduzir a outra. Tá bom? É importantíssimo isso, né? Então, por exemplo, a trigonometria ela é repleta de fórmulas, mas a grande maioria você de uma tira a outra. Acostumem a fazer isso para o cálculo, porque no cálculo vai acontecer muito isso. Muito mesmo, tá? Então, por exemplo, essa aí é a diferença de cubos, você tira dessa maneira, tá? Então, sempre que você tiver uma fórmula que puder ser tirada da outra, prefira fazer isso do que ficar tentando decorar, porque o cálculo vai exigir muita fórmula para vocês. Então, é bom acostumar de uma a tirar a outra, tá? Mais alguma pergunta? Por enquanto, tranquilo, né? Tá bom, então. Eu vou parar a gravação da minha tela aqui